Seja bem-vindo a mais um Beer for Devs, o nosso bate-papo em clima de happy hour. E hoje a gente vai falar sobre Cloud, Kubernetes e os desafios da infraestrutura. Então já coloca a sua cerveja para gelar, que a gente volta depois da vinheta. Estamos de volta! Kubernetes, self-hosted ou gerenciado? Eu não faço a menor ideia do que é isso, mas os nossos especialistas de hoje vão falar desse tema e também sobre o universo cloud e seus desafios. Então, sem mais delongas, vamos a eles. Vitor Augusto Sartori, especialista master de cloud da TOTUS. Diego Laranjeira, coordenador de cloud da TOTUS. Guilherme Ock, diretor de engenharia. E Micaele Ohana, especialista em inovação tecnológica, criadora de conteúdo do Explica-me. E quem vai comandar o bate-papo por aqui? Vai que é sua, Mi! Obrigada, Maurício. E para começar, já que a gente vai falar de cloud hoje, eu já vim até uniformizada. E eu queria fazer uma introdução primeiro com os nossos convidados. Eu vou começar com o Diego. Então, Diegão, conta aí pra gente como é que foi entrar no universo de cloud. O que você faz hoje e quais são os desafios que você tem enfrentado ali na sua carreira e como que você vê eles na sua evolução? Boa, Mi. Eu sou Diego Laranjeira, trabalho com TI há 20 anos, com cloud especificamente há mais ou menos uns 10 anos. Estou na TOTUS há 5 anos, entrei já na área de cloud e hoje sou responsável por 2 times. Um dos times que eu sou responsável é responsável por uma distribuição de Kubernetes gerenciado aqui dentro. E hoje o nosso principal desafio é trabalhar na evolução desse produto para disponibilizar para os nossos clientes. Legal. E como é que você decidiu na sua carreira assim, vou trabalhar com cloud? Como que foi isso? Foi bem natural, porque eu já trabalhava há muito tempo com tecnologia, né? Então, foi um caminho natural de evolução, até por conta da evolução de cloud aqui no Brasil mesmo, né? E no mercado de tecnologia. E eu acabei me apaixonando por esse modelo de trabalho, né? Porque a gente consegue, de alguma maneira, impactar a vida de muitas pessoas. Então, acho que é bastante importante, bastante legal trabalhar com cloud. E esses são os principais motivos que eu identifiquei. Bacana. Então, você já trabalhava com tech antes. Então, não foi sua porta de entrada, cloud, né? Você trabalhava com outras coisas. Sim. E você teve essa vontade, né? Isso. A gente sempre trabalhei bastante com a parte de infraestrutura mais tradicional e tal. E aí, foi uma evolução natural a migração para a parte de cloud. Legal. Sarta, foi parecido ali com o Diegão, o seu início? Ou foi assim, entrei em cloud direto? Não foi não. Eu comecei como sysadmin raiz, né? Nossa, como faziam os incas, né? Como faziam os incas antigamente. A gente carregava servidor nas costas, colocava no rack lá. Mas eu comecei como sysadmin profissionalmente. Então, com Linux, eu acabei entrando no mundo de Linux porque todo mundo falava que Linux era difícil, ninguém conseguia usar e blá, 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 blá. Eu fui pelo desafio. E aí, tô aí já, sei lá, 20 e tantos anos fazendo isso daí. Com cloud especificamente, eu acho que tem pelo menos uns 8 anos que eu tô nessa. Com Kubernetes também, um pouco menos de tempo, mas algo em torno de uns 6 anos. Mas eu tô nessa já há um bom tempo. E hoje, o que você faz especificamente? Hoje, eu trabalho junto com o Laranjeira, que eu vou chamar ele de Laranja. Pode chamar de Laranja. Todo mundo vai chamar ele de Laranjeira agora. Beleza. Laranjeira. Eu trabalho junto com ele. Eu tô numa posição um pouco mais destacada da operação do time. Eu fico pesquisando soluções novas, tentando trazer soluções para alguns problemas que a gente tem nessa distribuição de Kubernetes que a gente tem hoje aqui dentro da TOTUS. Legal, você está pensando também em como trazer as inovações que vem tendo, né? Porque é uma coisa super viva para dentro da stack que vocês têm hoje, né? Exatamente. Então, vai desde a gente pesquisar como fazer deploy do Kubernetes em Bare Metal até resolver algum problema cabeludo do Kubernetes. Sim. Aqui, como é que foi para você? Foi parecido com Laranjeira e com o Sarta ou foi um pouco diferente? Eu acho que foi um pouco diferente, assim, eu acho que eles têm mais experiência do que eu, até de tempo de casa. Eu tenho mais ou menos uns 10 anos de mercado. E na época eu acho que a cloud já estava um pouco mais estabelecida. Eu lembro do meu primeiro contato, foi já na academia, eu fiz computação na UFRJ. E ali dentro a gente já olhava um pouco das pesquisas. Eu cheguei aí mais a fundo, assim, quando eu fui começar a trabalhar na Stone, que aí eu tive um contato, fui no OpenStack Summit lá em Boston, consegui, assim, entender o que estava se passando ali no mundo de cloud privada também, não só de cloud pública,
que eu acho que assim, muitas das pesquisas foram ali dentro, no início, ali para a cloud privada mesmo. E foi bem interessante, assim. Então, meio que consegui ali me aprofundar em cloud na faculdade primeiro e depois no mercado. Então é legal pelo que você está falando, né? Que diferente do pessoal que comentaram que a Cláudia foi entrando na carreira durante o mercado de trabalho, né? A parte mais profissional. Você teve um baita push para entrar nisso desde a sua faculdade. A faculdade, ela acabou te ajudando para entrar em cloud, você acha? Eu diria que sim, assim, eu acho que a academia ela tem definições diferentes, assim, né? A cloud, por exemplo, é quando você move o poder computacional para a rede. Essa é a Sim. definição acadêmica de uma cloud, por exemplo, quando você está lendo um artigo. Eu acho que assim, ela te dá um embasamento bom para você entender a fundo ali o que tá se passando ali, os componentes necessários e tudo mais. Bacana. E já que o título aqui que a gente está falando é pod, antes da gente falar sobre pod, se não pode, é bom a gente introduzir então o que é Kubernetes. Sarta, conta aí pra gente um pouquinho aí, em um tweet, se fosse para falar, o que é Kubernetes? Eu gosto de analogia. Vamos de analogia, então. Tem um grande amigo que me explicou essa analogia e eu gostei muito dela. Achei Há ela uns 3 minutos atrás. Por aí. 10. Uns 10 minutos. Imagine um navio cargueiro, aqueles que traz bastante coisa da Shopee. Nossa, você foi bem fundo nessa Bem analogia. fundo. Vamos lá. Bem fundo. Vamos lá, tô acompanhando. Aquele navio cheio de containers e o que tem dentro do container é a sua aplicação. Quando o navio encosta no porto, ele tira aqueles containers de lugar e movimenta para outro lugar. O Kubernetes é essa grua que tira o container de cima do navio e coloca em algum lugar. Ele movimenta, ele orquestra esses containers. Então, ele vai tirar esse container de cima do navio, colocar para um caminhão, colocar numa esteira, colocar em algum lugar. Eu acho que uma definição bem básica e bem de um tweet, acho que seria isso. Ficou muito bom. E a gente nem precisou ir pro Titanic. A gente continuaria lá na orquestração. O Titanic afundou, né? Vamos Nem pro falar isso. submarino, né? As pods caem, assim como o Titanic afunda também, né? Mas vamos falar, então, já que você introduziu pra galera o que é o Kubernetes, tem uma pergunta que não quer calar pra quem trabalha com isso, que é self-hosted ou gerenciado? O que eu faço? Eu acho que depende. É o mesmo veneno, é o mesmo remédio que cura, é o mesmo que mata, né? Então, eu acho que tem aplicação para as duas coisas. E eu acho que a gente tem que analisar um pouco o foco da coisa. Qual é o seu principal objetivo? O que eu acho, assim, o que o Sarta prefere por opinião, assim, de vivência de algumas coisas. Eu prefiro tender mais ao self-host por causa de alguns pontos. Por exemplo, o poder de você conseguir controlar completamente a sua infraestrutura e você saber exatamente aquilo que está rolando, aquilo que está acontecendo, como que está feito aquilo, como que não está feito. No gerenciado, você não tem esse poder de saber. Você simplesmente pede e alguma coisa E às vezes acontece. você precisa até de uma configuração que no gerenciado ela não tá visível pra você alterar, Exatamente. Você tem que conversar com o provider, alguma coisa. Então, isso daí, assim, para quem está começando uma empresa, uma startup que está começando hoje, poxa vida, eu não ia falar pro cara, não, faz o seu aí, tem todo um overhead gigantão para criar um cluster. Mas vai no gerenciado, puta, é sucesso. Mas quando você cresce, você precisa de coisa específica, precisa ter controle e precisa ter conhecimento, porque o conhecimento é algo que nenhum provider vai te tirar ou vai te trancar lá com ele. Eu acho que Então, eu acho que tem esses dois mundos aí que a gente tem que levar em conta. Bacana. E aí, às vezes, também, quando você não tem um time de infra pra te dar suporte, né? E se você não tem esse skill pra fazer no self-hosted, acaba ficando, às vezes, até complexo para você gerenciar isso, né? Então, vai muito também de como você tá em termos de skill, de pessoas para te auxiliar, como que tá a divisão de times da tua empresa. Acho que ajuda bastante nisso. Isso entra, né? Com toda certeza. Você complementou maravilhosamente. Boa. E aí, Diegão não, Laranjeira, vamos lá. Boa. Como que... A outra pergunta, né? A gente falou do self-hosted gerenciado, mas eu vejo outra questão também que é... Qual cloud que eu seleciono? Mas não é tão simples assim, né? Não tem A, B ou C. Essa aqui é sempre a go-to. Acho que depende muito também das questões, enfim, da empresa, das suas necessidades. Mas como que você seleciona uma cloud hoje? Eu acho que você, até na pergunta, você acabou respondendo um pouquinho, porque depende muito da sua necessidade. Não tem certo e errado para essa pergunta, né? Então, o Gui comentou a respeito de nuvem pública, nuvem privada. Existem diversos tipos de nuvem. A nuvem de propósito específico, que foi a que eu descobri mais recentemente,
que é justamente a que a gente oferece aqui na cloud da TOTVS, né? Que é para rodar os ERPs da TOTVS, somente isso. E eu acho que depende da necessidade pelo ponto que, igual eu falei, vai o que o seu negócio está pedindo. Mas eu normalmente levo em consideração alguns pontos. Acho que o principal deles, que todo mundo se preocupa, é a segurança, né? Então, naturalmente, você vai procurar por um provider que tenha certificações de segurança, ISO 27001 e outras certificações que normalmente as nuvens já começam o negócio com essas certificações. A parte de alta disponibilidade, regiões ali que você pode garantir a continuidade do seu negócio, né? Independente se caiu uma região, você consegue naturalmente migrar para outra região. Outro ponto que eu acho que é bem legal é você analisar a questão de suporte e SLA dessa nuvem, porque se você vai hospedar todo o workload da sua empresa em algum lugar, o suporte, você tem que garantir que o suporte vai te atender da melhor maneira possível. E problemas acontecem a todo momento, a gente tem que garantir que a gente vai ter um SLA que atenda o negócio da nossa empresa. E, por último, eu acho que também é bastante importante você sempre analisar a questão de você não ficar preso com um lock-in dentro daquela nuvem. Porque se em algum momento você tem uma oportunidade para migrar o seu workload, seja por questão de custo, por questão de melhor performance, enfim, para outro provider, isso tem que ser portável. Então, acho que é bastante importante você se preocupar com essas questões. E, normalmente, é o que eu levo em consideração para tomar uma decisão ali de qual provider utilizar. Boa, ver assim, o look-in é você ver se os recursos que você está usando não é que vai ter exatamente igual na outra, mas você consegue, sei lá, um app service você vai ter lá na AWS, Isso, na nuvem da exatamente. TOTVS, Você vai ter conseguir outro. portar aquilo. Beleza, vai ter que ter alguma alteração, porque não são iguais, mas você não ficar preso por conta de algum recurso que só existe naquela nuvem. E às vezes também analisar o custo, às vezes esses cálculos também são importantes, O né? custo, eu acho que também é o principal fator que tem que ser levado em consideração, né? Obviamente que atendendo o seu budget ou enfim, analisando o quanto você tem para gastar, né? Acho que é bastante importante também. Uma coisa também que eu vejo, Laranjeira, é quando, por exemplo, se a tua empresa ela já tem uma stack muito focada ali numa cloud X, é importante você analisar antes de selecionar um serviço que está numa outra, né? Será que não tem uma coisa parecida aqui para você manter o máximo a sua stack, né? Porque Exatamente. migrar a stack é complexo, não, né? É traumatizante, mas acho que é bastante importante mesmo sempre analisar os recursos ali e estar de olho para atender o seu negócio da melhor maneira possível. Já que a gente falou de migrar, Ok, qual que é a vantagem? Não vou falar nem de migrar de cloud, mas migrar para Kubernetes. Qual que é a Boa. vantagem? Antes, só complementando ali, que eu achei interessante o assunto, eu queria também… Acho que tem um ponto, quando eu olho multi-cloud, né? Tem muitas empresas que cometem o erro de ir para multi-cloud querendo, por exemplo, aumentar a disponibilidade, né? Tipo, eu vou ter meu serviço na AWS, na Google, se as duas ficarem fora do ar, não vai… É muito difícil, né? Um cenário muito… Só que aí você acaba aumentando tanta complexidade que aí você tem que ter agora uma conexão de uma cloud para outra. Você, tipo assim, às vezes você nem tem ainda a multi-region naquela cloud. Você ainda nem tem uma multi-AZ bem configurada naquela cloud. Então, isso também pode ser um problema aí. Assim, eu acho que tem uma pegadinha nas empresas que pensam, eu vou para multi-cloud para ganhar disponibilidade. Eu acho que não. Acho que é mais o que você falou mesmo, Laranja, de tipo… Eu vou para multi-cloud olhando o que é melhor para o meu negócio em produto. Eu tenho essa oferta aqui nessa cloud, tenho essa daqui na outra. Boa. E agora, indo para migração, né? Eu tô tentando fugir da pergunta aqui. Mas Não tem escapatória. não tem escapatória. Assim, eu acho que o Kubernetes é a solução hoje do mercado que mais utilizada. Definitivamente não tem uma outra solução no mercado que consegue competir com ele. E assim, eu acho que a migração vai depender muito também do seu negócio, né? Assim, eu acho que é tipo, o que é mais importante para mim? Assim, eu acho que, por exemplo, eu quero aumentar a resiliência da minha cloud, da minha infraestrutura, por exemplo. Aí você pode olhar o Kubernetes como uma solução que é realmente bem robusta, assim, aguenta um workload considerável. O Kubernetes, ele é hoje uma plataforma que, bem ou mal, ela permite você construir uma plataforma em cima dela, ela é extremamente flexível. Não que isso seja fácil, eu acho que o Kubernetes ele não veio para ser uma forma fácil de você construir uma plataforma, ele veio para ser uma forma que você consiga, de qualquer maneira, construir algo ali em cima, né? E aí eu acho que assim, o desafio da migração envolve muito, às vezes, uma etapa anterior, que é
será que a minha aplicação ela tá preparada para ir para o Kubernetes? Será que ela Justo. tá containerizada? Será que, assim, às vezes eu vejo muita empresa já cometendo o erro de tipo, eu vou de VM, sei lá, usando o VMware legadão lá, 5.5, tem uma aplicação Java e eu quero migrar direto para o Kubernetes. Cara, assim, a realidade é que provavelmente a sua aplicação vai dar problema no Kubernetes, que ela A nem foi... infra não vai resolver, né? Exato, não tem como, assim. Então, não tem uma bala de prata ali. Eu acho que é olhar muito o formato da tua aplicação, se ela está preparada ali para um ambiente mais, digamos assim, cloud native, né? Que é o que a gente fala hoje em dia. Se ela atende os 12 fatores do 12 Factor Apps, que é um manifesto lá de tipo, minha aplicação ela tem variável de ambiente, ela é stateless, ela não armazena dado. Então, assim, tem toda uma série de preocupações que você tem que ter, que nem você está migrando o workload para, sei lá, uma Lambda, alguma coisa nesse sentido, que é completamente diferente. É muito difícil você não mudar nada na tua aplicação indo tipo, de um ambiente legado para o Kubernetes, por exemplo. Tem vantagem nisso, assim, porque assim, vamos lá. Você comentou várias coisas que são muito importantes e até mesmo quando eu decido migrar, eu tenho que pensar se eu tô riscando esses requisitos, né, que você comentou, né, esses 12 fatores, etc. Mas aí, vale a pena? Qual que são as vantagens de eu ver esses requisitos e riscá-los todos? Boa. Eu acho que assim, a vantagem, acho que primeiro é resiliência, porque o Kubernetes, ele, digamos assim, não por padrão, mas ele fornece opções de self-healing da aplicação, fornece opções de escalabilidade da aplicação automática, fornece também opções de segurança. Então, você, por exemplo, consegue resolver tudo via software, né? Então, fica muito mais fácil você isolar um ambiente. Você consegue isolar um container por annotation, por labels. Então, assim, você consegue fazer um nível de segregação dentro do Kubernetes que, por exemplo, numa infraestrutura tradicional, você teria que ter um time ali construindo isso. Você teria que ter, tipo, uma equipe ali para poder realmente fazer cada uma dessas regras, assim. Tipo, você falou que você era sysadmin no passado, você sabe muito bem do que eu tô falando. Ticket voando para tudo que era lado. Exatamente. Então, assim, o Kubernetes, ele te permite você automatizar muito isso. Então, tem um ganho de produtividade enorme, assim, para os times. Né? Assim, é muito mais fácil de usar. Tipo assim, é melhor usar o Kubernetes, você até comentou ali, né? A gente estava trocando um papo, que é muito melhor usar o Kubernetes do que não usar, porque realmente não tem uma opção ali também no mercado de orquestração, por exemplo, seja o Nomad, o Mesos ou qualquer outra solução. Nenhuma delas fornece essa flexibilidade, escalabilidade e resiliência que o Kubernetes tem hoje. E eu acho que tem uma complexidade ali inicial de configuração, né, Ok? Mas ela acaba se pagando depois, conforme a aplicação tá no ar, por causa da escalabilidade que isso vai trazendo, né? A gente vai entrar um pouco mais em detalhes disso no papo, mas essa vantagem, isso a gente vai falar de desvantagem, mas a complexidade ela vai se pagando depois, eu acho. Né? Assim, eu acho que depende muito acho que, digamos, do nível de maturidade da sua aplicação, assim. Porque também tem cenários onde eu vou migrar para o Kubernetes, talvez eu tenha, por exemplo, já tudo gerenciado numa solução, por exemplo, que me garante tudo isso de um provedor de cloud, sei lá, uma AWS ou uma Google da vida. Tipo assim, onde eu hospedo minha aplicação lá, eu não preciso nem saber o que é servidor, não preciso, tudo já é tipo serverless. Será que faz sentido ir para o Kubernetes? Porque você tem uma complexidade ali. Você tem, tipo, a flexibilidade que o Kubernetes te dá, às vezes não vale a pena com essa complexidade que tem. Aí, às vezes, você acaba tendo downtimes porque você tentou ali, tipo, ir com o Kubernetes para padronizar tudo. Não, assim, às vezes o Kubernetes não é uma bala de prata. Eu sempre falo que, assim, por exemplo, você quer, às vezes, rodar jobs dentro do Kubernetes. Não é uma experiência muito boa. Tem soluções, por exemplo, o Airflow, né? Tipo, para rodar DAGs, tem o Temporal, tem outras soluções ali que são muito mais completas para algumas determinadas coisas que o próprio Kubernetes. O Kubernetes é um ótimo orquestrador, mas tem vários pontos ali que ele não resolve. E isso acaba sendo uma das desvantagens, né? Porque você, às vezes, pensar que o Kubernetes é uma bala de prata, ele vai resolver todos os problemas da sua aplicação, isso é uma das vantagens, porque ele pode tornar complexidades, coisas que não eram tão complexas assim, porque você tinha já uma solução pronta, né? Exatamente. Assim, eu vejo isso muito acontecendo. Assim, as pessoas, às vezes, vão para o Kubernetes e se arrependem porque tem uma complexidade de gerenciar. Assim, é YAML para tudo quanto é lado. Tipo, a gente sabe como é. Helm chart. Helm chart. Aí você tem todo um ecossistema que você tem que aprender novo. Você tem toda essa curva de aprendizado, carga cognitiva no time de desenvolvimento. Então, assim, eu acho que essa complexidade do Kubernetes é o principal trade-off dele. Eu acho que ainda não é uma coisa fácil para as pessoas usarem. Boa. E Sarta, quais são os desafios hoje que você vê que as pessoas enfrentam muito ao subir uma app para produção?
Eu acho que o OK, ele deu um panorama ali, mais ou menos, como, por exemplo, é o cara catar a aplicação dele, o legadão lá, o Javão velho dele lá, e sapecar dentro de um container e tentar rodar esse trem lá dentro do Kubernetes. A experiência que o cara vai ter dentro do Kubernetes, ela é péssima, ela vai ser horrorosa, ela não vai ser péssima, ela vai ser horrorosa. E o cara vai acabar queimando a tecnologia dele com esse tipo de coisa. Eu acho que esse é um dos desafios que eu vejo como não ter adequação, né? Eu acho que esse é acho que talvez assim do top 10, esse daí é o top de 1 a 9 desse daí. A curva de aprendizado, assim, eu sou um pouco suspeito, faz tanto tempo que eu faço isso que pra mim é tudo tão normal, é muito natural lá dentro lá. Então, quando eu vejo falando que é difícil lá, eu estranho um pouco, assim, mas tem a curva cognitiva, a curva de aprendizado também, que eu acho que é um pouco complicado. Boa. E aí, pra subir pra produção uma app também, depende muito, assim, de como tá a sua app na boa, né? Porque o Kubernetes, ele não vai fazer milagre. E aí, Diegão, deixa eu te perguntar uma coisa lá. O que você pensa quando a aplicação ela é legada? Você manda pro Kubernetes, não manda? Depende? Como que é? Então, depende. Na real, acho que vocês, tanto o Gui quanto você, falaram os termos ideais ali. O Kubernetes, ele não é bala de prata, ele não faz milagre, ele não vai resolver todos os seus problemas se você tem uma aplicação legada. Acho que os principais fatores assim que podem e devem ser analisados quando você planeja migrar alguma aplicação para dentro do Kubernetes é justamente a questão, principalmente da dependência. Normalmente, aplicações legadas têm muitas dependências seja de bibliotecas, de serviços que rodam na infraestrutura mais antiga, né? E também acho que outro ponto que é bastante importante é justamente a questão também de como a sua aplicação vai trabalhar dentro do Kubernetes. Minha aplicação guarda estado ou não guarda estado? Ela é stateless ou ela é stateful? O Kubernetes, normalmente, ele trabalha muito bem com aplicações stateless, mas isso não impede de você migrar a sua aplicação que precisa guardar um estado para dentro do Kubernetes. Só que você vai enfrentar os desafios maiores, né? Você vai ter que trabalhar com volumes persistentes, discos persistentes ali dentro para conseguir adequar a sua aplicação. E, obviamente, que se a aplicação for uma aplicação que roda num modelo de monolito, normalmente é bem mais complexo na verdade, é praticamente inviável você migrar ali, a não ser que você comece a quebrar as suas aplicações ali em microserviços. E se não der para quebrar dessa maneira, muito provavelmente aí sim você vai ter que refatorar a sua aplicação ou pensar ali num redesenvolvimento para fazer a portabilidade dela para dentro do Kubernetes. Escalar a aplicação, que é todo uma caixona só, um negócio muito difícil fazer lá dentro, porque você gasta muito recurso e tal. Sim. Às vezes o negócio é lento para subir, fica tudo difícil, né? Eu acho que isso até reforça o quanto que é importante que os times de infra sejam conectados com os times de aplicação ali, porque é muito importante vocês terem o domínio do contexto também, né? Porque assim, se você souber como é que tá feita uma aplicação, como que ela tá dividida, quais serviços precisam se comunicar e por quê. Eu acho que isso muda muito também como vocês compreendem e configuram da melhor maneira, né? Eu vejo isso muito também nos times que eu trabalho. O time de infra, ele tá dentro do domínio de negócio, ele conhece aquilo. Porque, por exemplo, vou subir um Airflow. Eu tenho ali um scheduler, web server e eu tenho os workers. Qual que se comunica com o banco? Esse banco ele tem que estar separado com o Kubernetes. Eu não posso dar um scale to zero, etc, né? Porque senão tem coisas que podem morrer e foram fadadas para morrer e tem coisa que não pode, né? Exatamente. Eu acho que até isso aí mira muito também em alguns tipos de configuração, né? Então, quando você vê uma aplicação desse tipo, Diego, acho que você pensa muito assim em conversar com esse time para entender como é que foi criado, né? Para você fazer a configuração. Exato. Acho que tem que ter todo um trabalho ali de adequação, de conversa e entendimento ali para o pessoal conseguir adequar essa aplicação legada e aí sim fazer a portabilidade e trazer ela para dentro do Kubernetes. Legal. E falando sobre portabilidade, sobre essas migrações, é muito importante a gente ter um monitoramento e até a observabilidade disso, né? Aí, que eu queria te perguntar agora, como que você vê que essa parte de observabilidade ela acaba se integrando no ciclo de vida da aplicação? Boa. Eu acho que é fundamental quando você está olhando observabilidade, principalmente em migrações mesmo, né? Que você quer garantir ali que você está migrando e está funcionando a coisa, né? Sim. Tipo, como é que eu garanto isso, né? E aí eu acho que a observabilidade vem ali como algo chave para você, por exemplo, saber ali, beleza, a aplicação ela está retornando o erro 500, ela, tipo assim, eu consigo investigar o que está acontecendo nela, eu consigo, tipo, fazer
toda a investigação ali, quebrando ali a fundo ali para ver se, beleza, fiz a migração da aplicação, do outro lado tá retornando 500, não sei o que tá acontecendo, a aplicação tá fora. Então, assim, eu preciso de ter toda uma stack para entender que, beleza, aquele microserviço que essa aplicação dependia ainda não foi migrado. Então, assim, eu acho que é uma coisa chave para você fazer todo esse fluxo de migração, realmente é você investir muito a fundo em observabilidade. Eu acho que é uma coisa que, para mim, é o ponto-chave na hora até de você querer garantir, eu quero ter, sei lá, 5 noves de disponibilidade, né? Eu quero ter, sei lá, 99,99999% de uptime, assim, eu acho que a observabilidade é o principal, porque é ela que vai reduzir, por exemplo, o tempo de recuperação de um incidente, porque você vai conseguir saber exatamente o que está acontecendo. É óbvio que tem também a parte de escrever código que as pessoas entendam, escrever código que você consiga também, de madrugada, entender o que está acontecendo. Justo. Que, assim, mas eu, assim, sem fugir do assunto, eu acho que essa é a parte principal ali, você investir pesado em observabilidade. E aí, assim, Kubernetes, tudo se integra, né? Porque, assim, você quer monitorar desde da request chegando ali na borda da tua infraestrutura, seja uma CDN, seja uma cloud, um router, um balanceador da vida, batendo na tua aplicação, indo a fundo em cada camada, você pegando todos os tracings, sabendo tudo, pegando todos os logs, coordenando com log, fazendo toda essa visualização até chegar na infraestrutura, que também você quer saber o que aconteceu naquele pod, você perdeu o pacote no meio do caminho. Assim, quando você assume a responsabilidade de ter um Kubernetes, por exemplo, você assume a responsabilidade do problema de rede. E problema de rede acontece pra caramba, assim, tipo... Assim, a cloud, ela ela te dá essa garantia já de, tipo, beleza, sei lá, a Amazon não vai ter... Porque não é que não vai ter problema de rede, ela tem também, mas, assim, ela garante a responsabilidade é dela. Mas, assim, do nosso lado, quando a gente assume a responsabilidade de entregar um cluster de Kubernetes, tem essa responsabilidade de olhar, né? De monitorar, de ter essa observabilidade, garantia. Então, assim, dá um trabalho bem maior de você puxar isso. E, assim, eu acho que tem uma outra vantagem aí quando você adota o Kubernetes, que é você tem muita ferramenta no mercado hoje para te dar visibilidade dentro do cluster. É isso que eu até te perguntar, porque isso é uma questão que a gente tem que olhar by design, né? Observabilidade. Se você pensou em Kubernetes, você tem que pensar que, beleza, vai vir isso aqui junto e eu tenho que pensar já em outras N questões que o gerenciado já pensava por mim. Tem algum tipo de ferramenta, etc., que você recomenda que a gente, observabilidade é o go-to, isso aqui? Então, assim, eu acho que muito as ferramentas padrões hoje, assim, eu olho muito, por exemplo, o Datadog, New Relic, as soluções, assim, de mercado de monitoramento, AppDynamics e por aí vai, todas essas soluções, elas hoje integram o Kubernetes, porque, tipo assim, o Kubernetes é a ferramenta do mercado hoje. Então, tipo, todas elas, se a sua ferramenta de observabilidade não tem integração com o Kubernetes, tem um problema sério na tua... Então, ou assim, ela não é uma ferramenta de observabilidade. Exatamente, né? Porque cara, assim, hoje em dia é isso, né? Então, você quer ter esse nível de observabilidade e você tem outras ferramentas open source aí, né? Então, por exemplo, hoje, sei lá, se você está usando o Cilium, que é um plugin de rede do Kubernetes, cara, ele te dá um nível de visibilidade da rede que você consegue ver o pacote de DNS, o DP lá, que tipo, foi disparado pela aplicação tal. Então, você consegue chegar nesse nível que, cara, assim, antigamente não tinha poder computacional. Se você ligasse isso num firewall de um hardware, derrubava o firewall, você derrubava a tua empresa. Caraca. Hoje em dia, cara, com Kubernetes, com software, você consegue jogar esse custo, digamos assim, de hardware pros nodes do Kubernetes e você consegue ter um ganho, assim, absurdo de observabilidade. Você consegue realmente ver tudo ali dentro e toda essa integração, aplicação, infraestrutura é muito fluida, assim. E acho que dá um trabalho também conectar isso, né? Com Nossa. Demais. Então, acho que é por isso que os times, às vezes, têm uma certa resistência, né? A adotar o Kubernetes, porque eles sabem que não é com grandes opções e grandes responsabilidades também, né? Não é uma coisa que faço agora e rio depois. Você vai continuar chorando por um tempo depois que você implanta, né? Exatamente. Assim, e por exemplo, os times de desenvolvimento, é muito comum eles terem que adotar, não terem que adotar, mas assim, o padrão, quando você está indo para o Kubernetes, você está indo para um Cloud Native da vida, é você usar os padrões da comunidade da CNCF, né? Da Cloud Native Foundation, que é, por exemplo, OpenMetrics, OpenTelemetry. Então, assim, você quer usar os padrões que a comunidade de cloud está construindo ali em volta do Kubernetes. Acho que um dos grandes sucessos do Kubernetes é a comunidade. Acho que o maior sucesso do Kubernetes são as pessoas ali em volta que estão contribuindo no projeto.
E aí você olha isso e tipo, tá todo mundo ali construindo uma coisinha ou outra. Por exemplo, o Prometheus, que era um projeto que surgiu acho que na SoundCloud, se eu não me engano, veio para a CNCF também, então foi construído ali em cima. E todas essas peças ali você tem que conectar, né? Dar esse trabalho. E aí a gente falou já de observabilidade, tá? Mas do ponto de vista de segurança, Saito, eu até ia te perguntar, assim, né? Eu vou perguntar para todo mundo, mas se você quiser começar falando um pouquinho de quais são os passos que você adota, né, geralmente, do ponto de vista de infra, assim, né? Porque tem uma parte bastante importante que a gente tem que pensar disso aí também by design, né? Acho que a gente tem que começar pensando desde lá do começo, né? Como que tudo, se a gente for olhar do ponto de vista da aplicação, então você pode fazer um Zero Trust Network lá, né? Então que ninguém fala com ninguém, todo mundo é declarado, a comunicação entre os pods, ela é toda, você tem que definir lá, você tem que falar, olha, esse cara fala explicitamente com esse, caso contrário, ninguém conversa. Você tem política de como a sua aplicação, ela vai, se a sua aplicação ela precisa acessar a API do Kubernetes, né? Como que você controla esse acesso lá dentro, né? Então você tem que criar roles, criar toda a parte de role para service account daquela aplicação que está rodando. Eu acho que a gente tem que também pensar um pouco olhando para a infraestrutura do Kubernetes, né? Então a gente tem que seguir aqueles sys benchmark que tem todos dos nós lá. Então ele fala, misconfiguration, tem várias coisas que a gente tem que prestar atenção. Validade de certificado, como que você rotaciona certificado das máquinas. Olhando para a administração de um cluster de Kubernetes que no self-host você tem que ter, né? Mas no gerenciado você não precisa se preocupar com certos tipos de coisa. Mas esse tipo de coisa a gente... Eles já te entregam, né? Eles já entregam esse tipo de coisa. Então, não sei, tem mais alguma coisa, Laranja? Cara, acho que controle de acesso também é bastante importante. Acho que você controlar quem acessa o quê e quem faz o quê ali dentro do seu cluster. Acho que fazer os RBACs de usuários. Os RBACs de usuário, o que cada um pode fazer lá dentro, qual o perfil de cada usuário. Acho que você falou boa parte das coisas que eu também estava pensando em falar, mas acho que essa parte de controle de acessos também acaba sendo bastante importante para você conseguir blindar quem vai fazer o que dentro do seu ambiente, ali dentro do seu cluster. Eu acho que tem um ponto também que também nos gerenciados você não se preocupa, mas no self-hosted você tem que se preocupar, é com log de auditoria. Porque para você poder falar assim, olha, quem fez isso, que hora que esse cara fez isso. Por exemplo, a gente já teve caso de, sem querer, o cara ir lá e deletar todos os volumes de um... Nossa, é tipo um ransomware aí, mas... Foi grave. Tipo isso. Foi uma delícia. Foi uma delícia. Tipo, foi um mini caos, né? O cara chegou branco pra gente. Eu apaguei aqui. Né? Mas aí tinha como dar o rollback? Deu. A gente conseguiu... A sorte dele é que quando ele fez o volume lá, ele pediu para não deletar do provider, né? Então, a gente voltou o estado do cluster e aí voltou tudo, conseguiu juntar tudo de novo. Ah, guardou o estado, então. A gente conseguiu guardar o estado do cluster. E aí, outra coisa, tem que fazer backup das coisas, né? Sim, programado, né? Não é... Backup das configurações não que você site usa entrando lá, lá. né? Lembrou de fazer backup esse mês, não é assim? Putz, né? Tipo agora, que eu esqueci de falar do backup, Não, né? backup eu fiz, o restore é outro. Se funciona. Funciona. Sim. E, aqui você, pra parte de segurança, tem alguma coisa que você pensa também? Eu acho que é muito do que vocês falaram. E eu acho que, assim, pra mim, segurança é muito... Como é que eu construo os guardrails, tá ligado? Tipo, como é que eu faço pra, tipo, as pessoas seguirem o caminho da luz, assim, tipo, Star Wars ali, né? Então, tipo, como é que você faz as pessoas usarem as coisas direito, né? E aí eu acho que tem muito essa parte de ACL e tudo mais. O Kubernetes, ele tem um projeto chamado Open Policy, que até agora tá meio que integrado ali dentro, que é tipo, como é que eu construo uma governança pra, tipo assim, esse tipo de coisa não acontecer, né? Tipo, eu deletei coisas sem querer, assim. Tipo assim, você dificulta isso. Eu falo muito que é tipo pedágio. Cara, em qualquer lugar do mundo que você vai, você sabe que você tá entrando no pedágio, porque, tipo assim, vocês estão te isolando aqui, tem uma placa enorme escrita, tipo, o preço do pedágio, a placa que tá te guiando ali. Então, tipo, qualquer lugar do mundo que você vai, você sabe que, tipo assim, eu tenho que vir por aqui, tipo assim, eu não posso passar aqui, tem tal velocidade para passar, tem uma chancela. Então, tipo assim, você consegue, com esses mecanismos, bloquear o usuário de fazer besteira. Então, acho que isso é uma parte que é, tipo, para mim é a mais complicada ali, porque envolve você conhecer muito do dia a dia da aplicação, do dia a dia dos times, que cada time... Assim, você também não quer criar um ambiente muito rígido, então você tem ali toda uma balança ali para aplicar de segurança.
Eu acho que essa parte ela começa na esteira do cara ali. Como, por exemplo, a gente brecar, por exemplo, a entrada de uma aplicação que ela tem vulnerabilidade dentro do container. Sim. Então, tipo, acho que começa bem antes ali, até antes de a gente colocar o guarda-rail ali pro cara, a gente tem que segurar a aplicação do cara para não deixar ele entrar, né? Por exemplo, uma vulnerabilidade dentro do container, você fala, pô, parou, né? Você não vai colocar. Um negócio que é crítico, tem correção e ninguém fez nada, né? Pois é. Justo. E até eu vejo também, a gente falou bastante de segurança, observabilidade. Não vejo também Kubernetes não se conectando com automação. De releases, coisas assim. Eu acho que é muito importante também se pensar em IAC. Isso aí é meio básico, assim, eu acho, Kubernetes, né? Eu acho que tem que estar andando junto. Não sei se vocês também conectam muito essa parte, sei lá, desde um script que você vai automatizar ele de maneira que você coloca um Git Action, um GitHub Action que vai rodar isso e vai subir a tua infra. Eu não sei se vocês também pensam nisso, assim. Eu acho que sim, assim. Eu acho que eu falo até que não existe meia automação, não é automação, né? Justo. Tipo, se Boa. você falar, não, eu fiz meia. Até aqui Tá meio automatizado. Depois aqui eu tenho que rodar uma coisa manual. Então não tá automatizado, né? É verdade. E eu acho que acho que é muito nisso, assim. Acho que o Kubernetes, ele te permite você trabalhar com API o tempo todo. Tem uma vantagem que eu vejo do Kubernetes ali, olhando comparado à infraestrutura como código, assim. Porque eu acho que a sacada do Kubernetes é que tem um cara que é muito influenciador, assim, que é o Kelsey Hightower. Ele é, um deus, assim, na comunidade de Kubernetes. Ele é um dos caras que trabalhou na Google vários anos e tal. Ele faz várias palestras sobre o assunto. Ele fala muito sobre Infrastructure as Data, né? Uma evolução, nunca digamos tinha assim, ouvido. do Infrastructure as Code, Eu que é, também não conhecia. você colocar... O Kubernetes, ele te dá o dado ali, né? Então, assim, você tem a declaração ali, todo o estado da tua infraestrutura. Então, por exemplo, você vê projetos como o Crossplane, que é uma solução de automação ali dentro do Kubernetes, que meio que você tem ali como dado. Então, você consegue usar como se fosse um banco de dados mesmo, o Kubernetes. Porque o Kubernetes, ele é um orquestrador. Claro, assim, a origem dele é um orquestrador de container, mas ele é hoje muito mais que isso. Você consegue estender ele, você consegue trabalhar com dados ali dentro e é todo esse formato de automação ali que o Kubernetes te permite, que eu acho que nenhuma outra solução te permite. Aí você fala de GitOps, né? Você fala de convergência de dados. Assim, tem várias coisas de automação hoje em dia. Eu acho que, assim, quando a gente olha esse mundo hoje, assim, eu acho que o que está todo mundo buscando, além de plataforma de dados, a plataforma de engenharia, Platform Engineering, né? Que é engenharia de plataforma, assim, não sei a tradução direito. Mas é GitOps. É a flexibilidade que todo mundo, você quer alguma coisa, abra um pull request. Release train é isso. Exato. E eu acho que, assim, você ter essa garantia, por exemplo, de que você tem o dado ali no Kubernetes, que você consegue declarar aquilo e aquilo vai refletir no estado final, pô, acho que é um ganho, assim, de automação do Kubernetes, porque é isso, assim, no final, com a reconciliação do Kubernetes, você consegue estar sempre garantido o estado, né? É como se fosse uma cloud mesmo. A cloud, no final, quando você manda criar uma instância, ela não está criando na hora. Ele não é um processo síncrono que você fica esperando. Você fica lá reconciliando o estado. E ajuda até a migrar de cloud também, né? Porque assim, por mais que você vai ter mudança do serviço que tá lá, por exemplo, no Terraform, você vai conseguir depois fazer umas mudanças mínimas, mas as configurações Exato. você consegue fazer um depara mais fácil, né? Exatamente. Assim, acho que a grande sacada do Kubernetes é que facilita muito você poder mover de workload de uma cloud para outra. Assim, acho que é uma coisa que realmente é uma API única, que você consegue ali escrever suas automações, você consegue customizar o Kubernetes, consegue fazer tudo ali olhando digamos assim, o estado puro ali, né, no cluster. Boa. Eu não sei se vocês conhecem aquele meme de desligar o freezer à noite para economizar, mas pensando em infra, não sei se aconteceu já com vocês, de vocês pegarem um cluster, aí você deixa ele lá rodando, aí você vai dormir, e você depois de 3 meses lembra, nossa, mas será que tem aquela máquina tá ligada? Aí chega a conta da nuvem. E aí aquela conta, ela até dá uma dor de cabeça, dá uma pontada no coração, você vai no cardiologista depois. Eu até ia perguntar, quando a gente fala de cloud, a gente tem um ponto importante que é FinOps. E para FinOps, você tem também, tem os guardrails de segurança, mas tem os guardrails de parte de finanças também, que é muito Custo, né? importante, né? Custo. E aí... Ô, Diegão, fala aí pra gente então, né? Como que você vê os guardrails em termos da sua infra escolhida, né? Assim, como que você pensa neles, né? Quando você tá pensando numa infra, né? Tem algum guardrail que você coloca?
Normalmente, acho que o principal ofensor nessa questão aí acabam sendo testes que a gente faz e acaba esquecendo, deixando para trás. E acaba ficando ligado. Aquela POC que Isso, ficou aquela lá. POC que ficou eternamente Ninguém pôs lá. tag, label, Isso, nada. e hoje tá custando $100 mil, um negócio que não era para custar nada. Eu acho que, até pegando um gancho do que o Ok falou um pouquinho, acho que o principal ponto que talvez consiga endereçar e colocar meio que um guardrail nessa questão são automações. Então, acho que, pelo menos a gente aqui, em alguns casos que a gente já passou por isso, igual você falou, quem nunca, né? A gente conseguiu, de alguma maneira, endereçar isso através de automação, encaixando os clusters que a gente subiu ali, que eram de teste, que a gente sabia que não era nada produtivo. Através de uma automação, a gente desliga eles no fim do dia. Todo fim do dia roda a mesma automação e ela faz o desligamento dessas máquinas aí para evitar uma surpresa desnecessária ali relacionada a custos, né? Então, acho que se for para elencar um fator que a gente usou aqui que ajudou muito, foi justamente essa questão da automação mesmo. E aí, igual ele falou, não existe meio automação. Tem que ir até o final e desligar e garantir que está desligado. Sim. Sarto, tá conectado então? Já que vocês trabalham muito com Sim. Sim, mas assim, isso no Kubernetes, no Kubernetes especificamente falando, é bem ruim. Essa medida de como é que eu tiro, como é que eu sei quanto um pod está custando lá dentro do Kubernetes. Isso daí é muito difícil, muito ruim de fazer lá dentro dele. Tem algumas ferramentas de mercado que ajudam a gente a metrificar esse tipo de coisa, porque assim, como é que eu sei quanto que custou a rede toda daquele namespace do cara? É muito difícil fazer essa conta. Isso daí é um baita do desafio que a gente tem. Então, assim, a gente faz automação para a gente esquecer, para não esquecer as coisas, mas tem o outro lado da moeda do custo, que é esse lance, coisas que estão rodando, das né? coisas que estão rodando. Um dos negócios que a gente faz bastante, que a gente incentiva bastante, é o pessoal, por exemplo, usar autoscale baseado em eventos. Então, a gente... Tipo queda ali. Isso, tipo queda, que ele vai escalar para 0. Então, quando pode, dá para escalar para 0. Então, isso daí é uma puta de um avanço, porque daí você escala para 0, você consegue escalar para 0 nó, sucesso. O QEDA, só para introduzir o pessoal, é o Kubernetes Event Driven, alguma coisa, esqueci agora. Agent, eu acho. Agent, né? Acho que é o Agent. Acho que é isso. E aí ele ajuda a trabalhar também com filas, etc, né, dentro do Kubernetes. Ele tem vários plugins, né? Então, você consegue, por exemplo, olhar numa fila e se tiver 0 itens dentro daquela fila, ele desescala o seu consumidor. Você pode olhar se tem um registro X dentro do banco de dados, e sei lá o que mais. Ele tem um monte de plugin lá. Tipo, acho que até para request, se não tá vindo request nenhum, ele desescala lá. Mas eu tive contato com isso aí, porque mexendo com Airflow, por exemplo, eu tive que fazer o enfileiramento de alguns jobs, né, que vão para algum worker específico. E aí eu tava tendo contato com Celery, Executor, que tem que conectar com QEDA. E aí é realmente bem importante você ter essa noção, porque, por exemplo, o que é interessante, né? Às vezes você pegar por exemplo, uma máquina que você acha que ela tá custando muito caro, às vezes não é o problema da máquina, é que ela tá, tipo, 24/6 de peça. Você colocar um scale to zero, cara, isso já economiza muito pra você, né? Uso de spot. Os spot, Quando você pode usar spot, Quando você puta, é pode usar, lindo. né? É lindo, que daí o custo vai pra metade lá, né? Que aí você pede emprestado, pega de volta, mas também a Cloud fala assim, viu, eu preciso agora. Tem uns aí que são bem Tem complexo. Agressivo. bem agressivos, pra não dizer outra coisa. Ok, e FinOps pra ti, assim, você tem algum guardrail que você fala, não posso deixar de fazer isso quando eu vou subir uma coisa nova? Assim, eu acho que FinOps, ele tá muito atrelado à sua organização, no geral, né? Tipo assim, como a tua organização tá estruturada. Porque você, no final do dia, assim, acho que o melhor modelo de você controlar custo é quando você dá essa autonomia pros times, né? Então, assim, sei lá, o time de dados tem $500 mil para gastar por mês, sei lá. Tipo, botar um budget aí. Então, você consegue definir esse budget, você tem essa complexidade que o Sarta falou, que é como eu faço esse billing dentro do Kubernetes, porque, tipo, na cloud já tem tudo nativo. Tipo assim, a cloud quer te cobrar, né? Digamos assim, ela faz questão de ter a funcionalidade que não para da cloud, é o billing, né? Então, assim, no Kubernetes tem soluções de billing, mas são mais difíceis de você conseguir trabalhar em cima disso. Aí você tem que garantir ali que tua estrutura de dados, que tua, digamos assim, o modelo de dados ali tá certinho para, tipo, eu tenho tais produtos atrelados a tal time. E aí eu consigo começar a cobrar, talvez, através dessas labels que eu coloco nos recursos de cada time.
Então, assim, acho que essa é uma maneira, eu vejo isso funcionando muito bem atualmente, assim, nas soluções de É algo plataforma. meio simples, né? Você É. pôr a label quando você vai subir um recurso ali. Mas assim, você precisa de um banco de dados ali no final do dia para, tipo, associar as coisas que cada serviço tem. Acho que isso é uma das grandes sacadas do Backstage, que é um dos projetos de plataforma aí que tem andado bem, assim, é que você consegue criar essas associações e você consegue, de certa forma, definir quais times tem cada produto, quer dizer, quais produtos cada time tem, e aí você consegue bilhetar o time, por exemplo, aquele time tem esses produtos gastando esses recursos. Acho que um outro ponto interessante também é que quando a gente olha a cloud, não é só o Kubernetes que é o vilão, né? Assim, eu já vi, por exemplo, o Datadog $300 mil, assim, em um dia. Tipo assim, o dev foi lá, pensou assim, pô, vou colocar aqui... Por um APM, vou colocar uma label aqui para cada, sei lá, tipo, cada IP que recebe a minha aplicação. Aí você tem 300 mil IPs ali, 300 mil labels, batendo request ali o tempo todo, tua conta vai... Eu já vi coisa... Até, tipo, o Prometheus aqui, ó, o Prometheus gerenciado. Puxa, é baratinho por métrica, é menos de 1 centavo na métrica. Auditoria também costuma ser um vilão também, né? Quando habilita de alguma maneira a auditoria sem metrificar o quanto aquilo vai onerar ali o custo, normalmente também... A gente já viu casos aqui de auditoria se tornar um vilão aí nessa questão de custos também. Muito rápido, assim, né? Log, o o log é fantástico, porque... Fantástico hoje. O log é fantástico, porque o cara vai lá, liga log, trace. Aí, para um request, ele loga, sei lá, 1 mega. Uma query que você roda. 1 mega. Assim, 1 mega. E 1 mega que vai indexando lá, né? E aí, bilhetar isso daí também é bem difícil. Exato. Achei assim, legal que você falou que é muito conectado com o time também, né? O quanto que você pode... Vamos supor, né? Quanto você pode perder? Porque aí, quando você faz essa pergunta, eu posso escalar para 0? Se eu puder, porque tem aplicação que você não pode escalar para 0, né? Por exemplo, você vai pegar uma pod e tá rodando um WebGMQ. Se escalar aquilo lá para 0, você perdeu sua fila, né? E você quer, tipo... Você quer que o time trabalhe, assim, eu acho que... Quando eu olho, assim, normalmente, custo nas empresas, eu vejo que a maior parte do custo, na real, não é o ambiente produtivo da empresa. Não é o que está funcionando ali, é o ambiente de desenvolvimento. Que hoje em dia, cara... Sim, você tem, por exemplo... Você quer dar autonomia para os desenvolvedores criarem, sei lá, centenas de ambientes de preview environments, né? De ambientes ali onde o cara consegue isolar e testar a funcionalidade dela. Então, tipo, você quer dar essa autonomia, só que aí você tem que começar a restringir, assim. E dentro do Kubernetes, assim, o que eu vejo funcionar, às vezes você, tipo... Você tem essas ferramentas, tipo o Kubectl, que é uma solução, mas você tem que fazer muita customização ali em cima para poder gerenciar. E é um caos, assim, eu acho bem difícil. E você falou de customização, né? A gente tá caminhando um pouquinho pro final já. Eu queria até puxar um ponto, porque a pessoa que tá aqui assistindo a gente de casa, etc., pode estar pensando, eu tenho Kubernetes, ou eu tô querendo colocar na minha aplicação dentro da minha empresa, mas eu acho que é muito complexo. Acho que é muito complexo para dar manutenção e principalmente para configurar. E aqui eu acho que você tocou num ponto bem interessante, que é a parte de customização, né? E como é que tá essa parte de experiência para a pessoa, né? Que na verdade não é... O nosso usuário é o builder, né? A pessoa que está desenvolvendo as apps. Como que é para esse dev, essa pessoa desenvolvedora, fazer essas configurações? Você acha que é fácil? Eu não acho fácil. Eu também não. Eu acho que, assim, o Kubernetes, ele não é fácil, assim. Ele é aquela ferramenta flexível que te permite construir qualquer coisa em cima, mas ele tá longe de... O Kubernetes está longe de ser uma solução, assim, trivial pros times de engenharia. Porque, tipo, o time de engenharia... Assim, se você for olhar, por exemplo, você trabalha com dados, né? Se for olhar em dados, você tem todo dia surgindo uma coisa nova. Tipo, o desenvolvedor tem todo dia surgindo uma framework nova, uma solução nova, um pattern novo. Então, assim, você já tem uma carga cognitiva em cima das pessoas muito grande. Ninguém quer aprender, quero saber o que é um pod, um deployment, um stateful set, gerenciar. Então, tipo assim, a pessoa, ela quer pegar o código dela, jogar em produção Talvez e ser feliz. Talvez já tenha uma IA para isso, né? Eu acho que é um caminho, assim, né? De você conseguir facilitar o máximo, de diminuir a carga cognitiva. Então, assim, o que eu vejo hoje é você acaba tendo que construir uma plataforma em cima do Kubernetes ali para abstrair isso, né? Porque você quer limitar, de certa forma, por exemplo, o acesso de execução dentro de um container. Você não quer que a pessoa, tipo assim... A pessoa nem deveria ter acesso ali, ela deveria só, tipo, acessar a plataforma de logs. Só que, às vezes, assim, tem um troubleshoot, alguma coisa que... Então, tipo assim, tudo isso aumenta muito a complexidade. Tipo assim, eu acho que
ter uma CLI, né? Que você vai lá rodar o kubectl lá, você vai rodar o kubecontrol, você vai acessar as coisas, saber todas aquelas nomenclaturas do Kubernetes, eu acho que é uma complexidade a mais que, Sim. que pesa muito pros times de engenharia no geral. Sim. E pro nosso famigerado sysadmin aí, né, que viu muita evolução. E pro Diegão aí, vocês veem que tem melhorado essa UX desde quando vocês começaram a mexer? Como que vocês veem? Tem. Eu comecei a mexer com o Kubernetes desde a versão 1.1, né? Então eu peguei muita coisa esquisita lá dentro do Tudo isso aqui Kubernetes. era mato, Era né? tudo mato, Era tudo mato. Eu posso dizer que muita coisa era mato lá. Eu acho que melhorou muito. Eu acho que ficou um pouco. Algumas coisas ficaram mais tragáveis, assim. Você consegue lidar um pouco melhor. Mas ainda algumas coisas são bem ruins. O céu era bem nublado, né? Tinha bastante nuvem nessa época. Sim. Mas eu acho que conforme as pessoas vão entendendo mais, eu acho que vai amolecendo esse tipo de coisa, vai ficando mais simples. E eu acho que vai quebrando um pouco. Porque quando eu comecei lá atrás, Linux era um negócio muito difícil que ninguém sabia usar. E tinha toda essa resistência e tal. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que é um pouquinho do que cada um falou. Vou fazer um pouco de eco aqui, mas eu acho que realmente ainda é um pouco complexo para o desenvolvedor. Eu acho que é bem o que o Gui falou. O cara ele quer desenvolver a aplicação dele e botar para rodar. Ele não quer saber se vai ser num pod, se vai ser, enfim, aonde vai rodar a aplicação dele. E eu acho que nesse sentido tem muito nexo ter uma plataforma para você desenvolver sua aplicação rodando ali em cima do Kubernetes. Isso acho que é um dos principais fatores. Óbvio que o Kubernetes vem evoluindo muito, igual o Sarta falou, vem facilitando bastante essa jornada do desenvolvedor ali, mas eu acho que hoje, no cenário que a gente tem, essa plataforma para você conseguir plugar a sua aplicação ali e fazer o deploy dela dentro do Kubernetes é bastante importante e acho que auxilia bastante os desenvolvedores. Para amortecer, né? Para amortecer, esse é o termo, amortecer ali o impacto. Sensacional. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Obrigada, Diego, pelo Eu que papo. agradeço. Obrigada, Sarta. Muito obrigado. Obrigada, Ok. Obrigado, amigo. Quero agradecer também vocês de casa que acompanhou a gente até aqui. Ao pessoal aqui que estava aqui na plateia, promoveu esse papo aqui também, acompanhou a gente. A TOTOS por promover e propiciar esse papo tão interessante, colocar esse ambiente aqui para a gente conseguir ter essa troca. E agora eu quero perguntar se alguém aqui da plateia tem alguma pergunta. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Pessoal, boa noite. Meu nome é Thiago, eu sou SRE também, trabalho com Kubernetes. E já trabalhei tanto com on-premise quanto com gerenciado. Queria saber a opinião de vocês, como que vocês lidam com a atualização das versões, como manter toda essa infraestrutura acompanhando a velocidade da comunidade do Kubernetes, que é bem rápida. Isso é uma tarefa difícil, a gente manter o Kubernetes atualizado, porque a comunidade ela gera numa velocidade incrível, né? Então, como nós fazemos aqui, né? Então a gente nunca pega a última versão corrente que está rodando, até por causa de bug e tal, que pode existir. Então a gente sempre segura uma versão para trás dessa que está rodando e a gente vai fazendo os rollouts nos clusters que a gente tem de forma faseada. Então a gente libera a agenda de atualização, então a gente atualiza, cria um node pool novo para aquele cliente, então ele migra o workload dele, quando ele terminou, a gente vai lá e mata as máquinas. Esse tipo de coisa. Processo blue-green, né? A gente faz um blue-green de cluster. Exatamente. E a gente mantém também igual ele falou, é humanamente impossível você conseguir acompanhar a comunidade. Então, por opção aqui, a gente determinou que a gente vai suportar as versões ímpares. Então, 1.25, 1.27, 1.29, até porque senão não tem pessoas para conseguir acompanhar a comunidade, né? Então, acho que... E aí, para conseguir ali deixar o mais gracioso possível o rollout, a gente optou por adotar esse processo de blue-green aí. E o cliente, obviamente, aí ele migra as aplicações e beleza, vida que segue e o cliente continua feliz ali do lado dele. Sem disponibilidade. Sem disponibilidade, que é o mais importante. Bom, pessoal, eu sou o Cláudio aqui, né? Trabalho na TOTOS Cloud, cuidando do T-Cloud aqui, né? E uma pergunta interessante é que vocês falaram aí da dificuldade, né? Da empresa ali gerenciar seus containers, tudo mais, trabalhar direto com o Kubernetes ali. E a gente tem ali em cada cloud, você tem ali o EKS, você tem o GQE. E aí eu queria saber sobre o TKS, né? Que vocês estavam falando aí, que
gerenciar ali o container, o Kubernetes individual ali é bem custoso para o desenvolvedor. E aí eu queria saber um pouco mais aí do TKS, né, que é o gerenciamento que a TOTVS faz aí, que ela tem a plataforma de gerenciamento de Kubernetes. Queria saber um pouquinho mais sobre ela. Eu vou começar, o Sarta complementa, por favor. Mas o TKS, ele nada mais é do que uma distribuição Kubernetes que a gente desenvolveu aqui dentro de casa, com Kubernetes Vanilla mesmo, não fizemos nenhum milagre, nada do tipo. E é uma plataforma que a gente disponibiliza atualmente internamente para os nossos clientes, né? E o grande diferencial que a gente entende que compõe essa plataforma são os add-ons. Que aí são os componentes que a gente mencionou aqui, como o Prometheus, me ajuda aí, Sarta, com os add-ons, que é uma lista bem grande. Ingresso, gerenciamento de log, monitoramento, dashboards. Então, quando você opta para ir com o TKS, você perde um pouco desse overhead de ter que manter o ingress controller da máquina, você perde o overhead de manter a stack de log, você não precisa ter esse trabalho. O time do TKS absorve essa complexidade de configuração, então tem pessoas lá que suportam, então que o cara vai chegar para você e falar assim, vai mandar um comunicado lá, falar, Claudinho, tem que atualizar seu cluster aqui, me põe a data aí que vai rolar uma atualização. E vai acontecer a atualização. E a gente usa o modelo também, para você que é dev, a gente usa o modelo de responsabilidade compartilhada. Então, vamos supor, o Cloud precisa de um cluster de TKS para rodar a aplicação dele. A gente cuida da parte da infraestrutura e o desenvolvedor cuida da parte da aplicação. Seja na parte de observabilidade, na parte de disponibilidade. Todo mundo junto ali, né? Então, Exato. Com focos diferentes, né? Então, responsabilidades parecidas, focos diferentes. Pessoal, obrigada pelas perguntas. E agora, Maurício, é com você. Valeu, Mi! E assim nós chegamos ao final de mais um Beer for Devs, o nosso bate-papo em clima de happy hour. Mas olha, segue o nosso canal, clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu comentário, que tem muita novidade legal vindo por aí. Um bom happy hour a todos e até a próxima!